Imagine uma descoberta que possibilitasse a cura de várias doenças fatais e que permitisse salvar a vida de milhões de pessoas de uma só vez. Pensou? Pois essa descoberta já aconteceu. É a penicilina. A penicilina é um remédio tão fantástico que seus efeitos chegaram a ser comparados a um milagre. Foi praticamente por acaso que o mundo ingressou na era dos antibióticos. Antes da penicilina, para você ter uma ideia, apenas machucar-se com um prego poderia levar à morte. A palavra antibiótico vem do grego e significa contra a vida. Não contra a nossa vida, é claro, mas contra a vida das bactérias. Alexander Fleming foi o cientista que descobriu a penicilina. Fleming trabalhou como médico em hospitais militares durante a Primeira Guerra Mundial e acompanhou a dor e o sofrimento dos soldados com as feridas infectadas e que por tantas vezes levava à morte. Por isso, Fleming sabia da necessidade urgente de produzir um medicamento que pudesse ser usado no combate a infecções causadas por bactérias. De volta ao hospital em Londres, Fleming se dedicou a estudar a bactéria Staphylococcus aureus, responsável pelo acúmulo de pus em feridas abertas provocadas por armas de fogo. Em suas pesquisas, Fleming fazia o que cientistas chamam de cultura, ou seja, colocava bactérias numa placa cheia de nutrientes em condições ideais para elas crescerem e se multiplicarem, a fim de poder observá-las. Estudou tão intensamente que um dia, exausto, resolveu se dar de presente alguns dias de férias. Saiu, deixando os recipientes de vidro do laboratório com as culturas da bactéria sem supervisão. Esse desleixo fez com que ao retornar encontrasse um dos vidros sem tampa e com a cultura exposta, contaminada com o mofo da própria atmosfera. Fleming estava prestes a jogar todo o material no lixo, quando ao olhar no interior do vidro, percebeu que onde tinha se formado o bolor, não havia Staphylococcus em atividade. Concluiu que o mofo formado pelo fungo agia de modo a destruir a bactéria. Fleming, na ânsia de dar sentido prático à sua descoberta, comprava qualquer objeto mofado que visse pela frente para fazer as experiências. Mas devido às dificuldades de se produzir penicilina em quantidade suficiente para ser usada no tratamento de pacientes, inicialmente a descoberta de Fleming não despertou tanto interesse na comunidade científica. Foi somente com a explosão da Segunda Guerra Mundial que dois cientistas, Florey e Chen, colegas de Fleming, retomaram as pesquisas. O fungo de onde se extraía a penicilina passou a ser procurado em toda parte e logo os laboratórios descobriram uma fonte de onde poderia ser produzido o fungo em grandes quantidades, em melões podres. Por causa dos melões, uma funcionária do laboratório passou a ser conhecida como figura excêntrica entre os quitandeiros da cidade, pois estava sempre à procura dos melões mais velhos e estragados da quitanda. Mas depois de alguns meses, a funcionária deixou de procurar os melões, pois os laboratórios conseguiram estocar o fungo em grandes tanques de fermentação, de onde se extraiu o medicamento em grande escala, em quantidade suficiente para que os aliados ganhassem não somente a guerra, mas também a guerra contra as infecções. Assim, estava inaugurada uma nova era na medicina, a era dos antibióticos.